a partir do versículo de número 35. Marcos 12, a partir do versículo 35. Leia a Bíblia, deixe ela aberta com você, eu vou ler, e você acompanhe, reflita, pense. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e, para o justificar, fazem longas orações, e sofrerão juízo muito mais severo. Meus irmãos, nós viemos de textos anteriores, aonde os escribas vinham perguntar a Jesus e fazer perguntas a ele, que tentavam, através dessas perguntas, que eram perguntas capciosas, perguntas que tentavam fazer com que Jesus cometesse algum erro, para que eles pudessem acusá-lo de alguma coisa. Então nós vimos isso nesses textos anteriores. Quando chega aqui nesse texto, há uma mudança. Eles não perguntam a Jesus, mas Jesus pergunta a eles. Lembrando que Jesus faz essa pergunta a eles, direcionada aos escribas, e Jesus, ao perguntar a eles, ele pergunta sobre faz uma pergunta sobre uma declaração do Salmo 110, que nós lemos há pouco. É um alerta, e ele, logo depois que ele pergunta isso, ele próprio dá uma resposta, não aguarda a resposta deles, e após isso ele faz uma exortação com relação à vida prática daqueles escribas. Você repara o seguinte: ele vai fazer uma pergunta teológica, uma pergunta sobre a Bíblia, e depois ele vai fazer uma exortação prática de vida cristã. Nós vamos ver o que esse texto tem para nos ensinar nesse momento, e depois nós passaremos algumas questões práticas. Primeiro, na pergunta, no versículo 35, se você acompanhar na sua Bíblia, ele estava ensinando o templo, quando ele pergunta ao fariseu. Ele faz uma pergunta feita com o objetivo de levarem os judeus a conhecerem o Cristo. Nós temos falado aqui desde já há algum tempo que Cristo não é sobrenome. Quando a gente fala Jesus Cristo, nós deveríamos falar Jesus o Cristo. Jesus é nome, Cristo não é sobrenome. Cristo significa Messias ou ungido, aquele que foi enviado. Isso é que a palavra Cristo significa. Então, repare que Jesus pergunta, como diz os escribas que o Cristo é Filho de Deus? Como que vocês dizem isso? Então ele tem um objetivo de levar os judeus a conhecer o Cristo, o Messias, o verdadeiro filho de Davi. Ele pergunta se o Cristo, filho de Davi. Como que vocês dizem que o Cristo é filho de Davi? O objetivo dele, meus irmãos, era mostrar que o filho de Davi significava mais do que eles esperavam. Vamos lembrar aqui que a esperança de Israel, dos judeus, era que viesse o Cristo,
ou ungido para libertar Israel do cativeiro ou do jugo do Império Romano. Eles queriam ser libertos daqueles impostos, eles queriam voltar à nação, eles queriam ter aquela grandeza do reino de Davi, que Davi foi quem consolidou o reino. Nos dias de Davi, Israel era um império, e agora eles estavam debaixo do domínio romano, e eles aguardavam o Messias que iria libertá-los desse império. Por isso aquela pergunta, por isso quando ele entra em Jerusalém, nós estamos talvez ainda na terça-feira, ele entrou no domingo, e ele, no primeiro dia da semana, indo para a festa da Páscoa, e eles cantam, Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor. Era uma saudação a um rei voltando de uma guerra. Então eles fazem isso porque eles tinham a intenção de ter, na verdade, um líder político, um rei político. Então Jesus, quando ele pergunta assim, o que dizem sobre o Cristo? Na verdade, meus irmãos, Jesus está na última semana, e talvez sabendo que era o momento, uma das últimas oportunidades dele, de falar dele para aquele povo, ele faz essa pergunta. O que eles dizem? Quem é o Cristo? E ele faz essa pergunta porque ele queria, na verdade, mostrar que o Filho de Deus significava muito mais do que eles esperavam. E no versículo 36, Jesus vai citar o Salmo 110, quando ele diz, o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. O que ele está dizendo? Olha, o Salmo é inspirado pelo Espírito Santo. Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E aí, ele cita o Salmo 110, versículo 1, e ele diz que um inimigo prostrado debaixo dos pés do conquistador. É essa a expressão que ele coloca lá no Salmo. O Salmo é atribuído a Davi. O Salmo, o próprio Jesus diz que ele é inspirado pelo Espírito Santo. Ele é um salmo messiânico. A gente vai encontrar esse salmo, Paulo cita esse salmo, o autor de Hebreus cita esse salmo como um salmo messiânico. E esse salmo diz que Deus, o Jeová, está falando ao mediador. Ele está dizendo, diz o Senhor ao meu Senhor, ou seja, diz Jeová ao meu Senhor. É assim que Davi está dizendo, Jeová, o Deus eterno, disse ao meu Senhor, ao meu filho, aquele que é o Messias, ele disse que a ele está prometido a proeminência, a ele está prometido o poder, a ele está prometido a autoridade, a ele está prometido a majestade. O próprio Davi chama ele de Senhor. Então, meus irmãos, repare uma coisa, Davi não poderia chamar de Senhor um filho genético apenas, porque Davi era um rei. Como que ele ia chamar o seu filho genético de Senhor? Não tinha como Davi fazer isso. Então quando Davi diz assim, disse Jeová ao meu Senhor, eu colocarei os inimigos debaixo dos teus pés, eu te darei autoridade, eu te darei proeminência, você será majestade. Davi está dizendo que o filho, o herdeiro que viria, seria também Senhor de Davi. É isso que ele está ensinando. Ele está dizendo, olha, o que vem também é meu Senhor. E aí no versículo 37, ele vai dizer, o mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois é ele seu filho? A pergunta que Jesus faz, ele nem aguarda a resposta. Ele está
tocando na mente daqueles escribas, daqueles homens, e dizendo: olha, como que ele pode chamar o filho dele de Senhor? E aí o texto diz que grande multidão o ouvia com prazer. Meus irmãos, rejeitar a Jesus é rejeitar o Senhor de Davi. E a multidão tinha prazer em ouvir, mas essa mesma multidão que tinha prazer em ouvir aquilo que Jesus falava, é a multidão que daqui a poucos dias vai gritar: crucificam, crucificam. Repare, meus irmãos, que havia prazer em ouvir a Jesus, mas não havia um recebimento daquilo que Jesus falava. Essa mesma multidão depois vai gritar: crucificam, crucificam. Aí quando nós passamos, meus irmãos, para o versículo 38, nessa divisão que nós temos feita pela sociedade bíblica, a impressão que você tem é que ele muda de assunto, mas ele não está mudando de assunto, ele está dando prosseguimento. E ao ensinar, ele está dizendo no versículo anterior que ele pergunta, ensinando, e ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares das saudações nas praças. Meus irmãos, note aqui, ele estava ensinando no templo, e ele pergunta: o que dizem os escribas? Aí quando chega no versículo 38, ele diz: guardai-vos dos escribas. Toma cuidado com esses escribas, guarde-se deles. Por que ele diz isso no versículo 38? Porque após ele questionar o ensino dos escribas, agora ele passa a questionar a prática. Vocês estão dizendo que eu não sou o filho de Davi? Era o que os escribas estavam querendo dizer. Eu não sou o Messias, eu não sou o prometido, mas vocês agora estão... Eu vou mostrar para vocês o que vocês fazem. Olha o que vocês estão fazendo. Vocês gostam de usar vestes com o objetivo de exibir. É o que ele está dizendo aqui, meus irmãos. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares. Era um tipo de vestimenta que fazia com que o cara não pudesse nem andar depressa e nem trabalhar. Eles estendiam, abriam um tipo de uma roupa comprida, e aquilo arrastava pelo chão, fazia com que eles não podiam andar nem depressa e nem trabalhar. Então eles vestiam aquelas roupas com o intuito de exibir quem eles eram. Aí ele vai dizer mais: saudações formais nos mercados, quando eles dizem: vocês gostam de saudações nas praças. E essa saudação aqui, meus irmãos, não é uma saudação em que você simplesmente cumprimenta alguém, mas o objetivo aqui não era por uma amizade, mas uma demonstração de reconhecimento público e de respeito. A saudação que eles faziam é para que o público os respeitasse e eles fossem reconhecidos e fossem respeitados. E ele vai dizer ainda no versículo 39, saudações nas praças, das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Eles queriam lugar de honra na sinagoga, eles queriam sentar na frente, lugar de honra. Parece até com algumas coisas que a gente vê hoje, né? Aqueles púlpitos cheios de cadeira, aí aparece lá um sujeito, não tem nada contra os políticos, meus irmãos, mas aparece lá um político que nem nunca pensou em Deus, lugar de honra. Era isso que eles gostavam de lugares de honra. Na sinagoga, o modelo da sinagoga é o modelo que nós temos de templo, eles gostavam disso, os escribas. E eles gostavam também de estar em lugar de honra nos banquetes, nas festas. Eles queriam estar à frente. Olha que interessante, lugares e os primeiros lugares nos banquetes. Eles estavam fazendo exatamente aquilo que Tiago vai dizer lá na sua carta,
que você não deve fazer, colocar o rico em primeiro lugar e colocar o pobre lá nos fundos. Meus irmãos, era isso que os escribas faziam. Aí o versículo 40 ele diz: os quais devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. Vocês ainda, além de toda essa exibição, além de toda essa pompa, vocês tiram vantagem indevida do sustento material das viúvas. Vocês exploram o povo. Vocês exploram. Vocês fazem do dinheiro algo como se isso fosse algo banal. E vocês buscam o louvor dos homens para encobrir o que vocês fazem. Repare aqui, meus irmãos, e para justificar o quê? Justificar a exploração financeira que eles tinham. Eles exploravam o povo, e para justificar isso, eles faziam o quê? Grandes orações. Ficava orando, abençoando o povo, orando, e aí com uma forma de justificar aquilo que eles faziam, eles oravam, eles ofereciam grandes orações. Irmãos, lembre-se que Jesus começa o texto dizendo: aguardai-vos desses escribas. Irmãos, o que ele está dizendo? Guarde, tenha precaução com esse tipo de gente. Cuidado com isso. Isso, meus irmãos, não passa de uma ostentação religiosa que não tem nada a ver com o Cristo que ele acabou de citar. Não tem nada a ver com aquele Cristo, Messias, Jesus, que abriu mão de tudo para vir se tornar em figura humana, em carne, viver uma vida simples, um homem que não tinha onde reclinar a sua cabeça, que entra em Jerusalém montado num jumento e está indo para a morte. Não tinha nada a ver com esses homens. E meus irmãos, lembre-se, guarde daqueles que se vestem com o objetivo de ter ostentação, se vestem para mostrar algo que não tem, que gostam de saudações especiais, que querem o primeiro lugar na sinagoga, à frente da sinagoga, querem estar à frente nos banquetes, e que no fundo, estão muito interessados no dízimo e fazem longas orações para justificar o interesse financeiro. Guarde-se desse tipo de gente. É o que o Senhor está dizendo aqui nesse texto. Eles tiravam essas vantagens. E o texto termina, meus irmãos, com uma exortação muito difícil. Estes sofrerão juízo muito mais severo. O juízo já é severo, mas ele está dizendo que estes sofrerão juízo muito mais severo. O juízo de Deus já é severo, mas aqui diz que esse tipo de pessoas sofrerão um juízo muito mais severo. O que esse texto nos ensina sobre Deus? Meus irmãos, esse texto é muito focado no ensino sobre Jesus. Esse texto nos ensina que Jesus é o Messias prometido a Davi. Quando Deus diz a Davi: da tua descendência sairá um que governará, um que terá os seus inimigos colocados debaixo dos seus pés, é da sua descendência. E nós vamos entender e saber que Jesus nasce em Belém, da cidade da tribo de Davi. Ele é descendente, ele é o prometido, o Messias prometido. Esse texto nos ensina que Jesus tem toda a autoridade e senhorio.
Ele diz isso, quando ele diz: eu sou o filho de Davi, eu sou o Messias, e aquilo que foi prometido no Salmo 110, vai se cumprir, e se cumprirá na minha vida. Aí nós podemos lembrar do Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, quando Paulo diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. É o que diz Paulo, dizendo a carta aos Filipenses. Então, esse texto mostra que Jesus tem toda a autoridade e senhorio sobre todos. Jesus é o grande vitorioso sobre o inimigo, aquele mesmo que Deus disse a Adão e Eva: da tua descendência nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E aí no Salmo 110 vai dizer: ele colocará todos os seus inimigos debaixo do estado dos teus pés. E Jesus é o Senhor, o grande vitorioso sobre o inimigo. Ele foi e é o vitorioso. Ele é o grande vitorioso. Mas esse texto, meus irmãos, também nos ensina sobre o homem. Interessante a gente ver nesse texto que sem Cristo o homem quer ser honrado acima de todos. Sem Cristo o homem se ensoberbece. Ele quer ter a proeminência, ele quer ser aplaudido, ele quer ser elogiado, engrandecido. Sem Cristo o homem quer aquilo que é do Senhor. Ele quer roubar de Deus a sua glória. Ele frauda a religião. O homem sem Cristo, ele frauda a religião. O homem sem Cristo usa a religião para ganhos pessoais. Eles não aceitam Jesus como Senhor, não aceitam Jesus como Messias, ou seja, eles não têm Jesus como mediador entre Deus e o homem. E em Cristo, meus irmãos, aqueles que estão em Cristo, esses têm Jesus como Senhor. Esses se dobram diante do Senhor. Esses não estão preocupados com proeminência, não estão preocupados com elogio, não estão preocupados em tomar a primazia, estar à frente de todas as coisas. Por quê? Porque eles têm um Senhor, eles sabem quem tem que estar na frente. O cristão, aquele que tem Cristo como dono da sua vida, ele não está preocupado se ele está sentado no primeiro banco ou no último, porque ele sabe que no coração dele, quem se assenta no trono é o Senhor. Ele tem isso no seu coração, o seu Senhor. Para o Senhor toda a honra e toda a glória. Ele vive para a glória de Deus. Ele não está preocupado se ele tem isso ou se ele tem aquilo, como nós vimos lá no Provérbios 30. Ele não está preocupado se ele tem muito, se ele tem pouco. Ele não quer que Deus seja desonrado com a sua vida. Estes homens não aceitavam Jesus como Messias, por isso eles eram assim. Isso é uma característica, meus irmãos, de quem não tem Cristo como Senhor da sua vida. Então, nós vemos aqui nesse texto, de forma bem clara, quem tem Cristo e quem não tem. Agora, meus irmãos, o que fazer com esse texto? Tudo bem, está explicado, está esclarecido, agora eu entendi o texto, mas você tem que pensar, o que você vai fazer com isso? Vamos lá, algumas coisas práticas que nós podemos fazer com esse texto. Primeira coisa que você tem que fazer com esse texto nos mostra, é que você deve buscar o reconhecimento de Jesus, o Cristo, em toda a Bíblia. Repare que Jesus usa o Salmo para falar sobre Ele. O que Ele está nos dizendo? O Velho Testamento aponta para mim. E nós precisamos, meus irmãos, de conhecer a Bíblia, essa Bíblia que aponta para Cristo. Nós temos que achar Cristo de Gênesis a Apocalipse, porque a Bíblia, ela é cristocêntrica. Se você está ouvindo uma mensagem que não foca em Cristo, não mostra para Cristo,
que não te leva a reconhecer quem você é como pecador e a sua necessidade de se encontrar com Cristo, com Jesus, essa mensagem não é bíblica. O que esse texto nos mostra, que toda a Bíblia, ela foca no Senhor, o Senhor Jesus, o Cristo, nós temos que achá-la em todas as Escrituras. Outra coisa que esse texto nos ensina, submissa à autoridade e ao senhorio de Cristo. O que ele está dizendo aqui é: vocês não me aceitam como o filho de Davi, que é superior ao que vocês pensam, vocês têm que submeter a mim. E eles não aceitavam isso, tanto é que eles vão dizer: crucificam, crucificam. E nós precisamos, meus irmãos, aqui nesse texto, aprender a nos submeter ao Senhor de Davi. Aqui voltando ao Salmo, disse o Senhor ao meu Senhor. O Senhor de Davi era e é Jesus. Davi viu Jesus à frente que viria. Nós sujeitamos ao Cristo que veio e voltará. Nós sujeitamos a um Cristo que veio e que morreu na cruz do Calvário por nós. Davi se sujeitou a um Cristo que viria e que morreria na cruz do Calvário por ele. Ele viu isso. Então nós precisamos de nos submeter à autoridade e ao senhorio do Senhor Jesus. Fuja da religião humanista, secularista, economista. Fuja da religião que é humanista, que está preocupado com o homem, quer agradar o homem, quer que o homem cresça, que o homem se ensoberbeça. Fuja dessa religião. Fuja da religião secularista, que quer trazer o mundo para dentro da igreja, quer que a igreja faça como o mundo para agradar o mundo. Meus irmãos, a igreja não está no mundo para agradar o mundo, a igreja está no mundo para agradar o Deus que a comprou e que pagou um preço altíssimo por ela, que morreu por ela, derramou sangue por ela. Essa igreja que está no mundo, ela não está aqui para falar o que o mundo fala, para fazer o que o mundo faz, mas ela está aqui para fazer o que Deus quer que ela faça. É essa igreja que o Senhor voltará para buscar, para estar com Ele, e Ele será o tabernáculo desse povo, conforme diz o texto de Apocalipse. Fuja dessa religião humanista, que quer agradar você. Você é pecador, você não tem que ser agradado, você tem que ser humilhado na presença do Senhor. Ah, mas eu sou filho do Deus Altíssimo, Deus me deu a terra por herança. Deus não te deu a terra por herança, Deus te deu um novo reino. Não é essa terra suja do jeito que ela está, poluída de pecado e de todo tipo de coisa. Eu não quero herdar isso. Eu quero herdar, sim, depois que for restaurado pelo Senhor, o Rei eterno, que voltará para nos buscar. Fuja dessas coisas. Viva a palavra de Deus de forma integral. Viva essa palavra. Não duvide dela. Ela é a palavra sobrenatural de Deus. Falei isso com uma pessoa ontem. Falei: o grande problema da maioria dos pastores hoje, e não estou falando de pastores de outra denominação, estou falando da nossa mesmo, é que eles não creem na sobrenaturalidade da Bíblia. Eles não creem que essa Bíblia tem poder. Isso é a palavra de Deus. Você não precisa ficar inventando moda. Isso é a palavra e ela tem poder. Basta expor ela, isso é suficiente para atrair o mundo. O mundo não tem a palavra de Deus. Nós temos algo que o mundo não tem. Só nós temos essa palavra no coração. Só nós. Ninguém mais tem isso. E nós não temos que nos orgulhar disso, nós temos que adorar aquele que colocou essa palavra no nosso coração.
aquele que nos comprou, aquele que nos remiu. Fuja da religião humanista, secularista, economista. Viva a palavra de Deus de forma integral. Viva para Deus e rejeite os aplausos e reconhecimento humano. Meus irmãos, você não vive para reconhecimento humano. Você não vive para o mundo, você não vive para o homem, você vive para Deus. Saiba disso. Quem tem que você tem que receber identidade é de lá, é dos céus. A sua identidade está relacionada com o seu Deus. Você não tem que ser reconhecido pelos homens, você tem que ser reconhecido por Deus. Deus é que tem que te reconhecer. Eu gosto muito, toda vez que eu lembro, estou precisando até de ler de novo Jó, precisando de sentar e ler Jó, mas eu me lembro sempre daquelas perguntas que Deus vai fazendo a Satanás. De onde você está vindo? Estava andando por aí, estava dando uma voltinha. Ah, é? Você viu meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, temente a Deus. Meus irmãos, não importa o que os amigos de Jó pensavam dele, não importa se eles diziam que Jó tinha pecado, não importa o que aquela doida que a mulher dele diz, e ainda ficou com ele, né? Porque é meio doida, mas Jó ainda foi recuperado e ela continuou, ainda deu a ele diversos filhos. Preocupado com o que a mulher disse, mas, meus irmãos, olha o que Deus diz daquele homem. Jó era pecador? Era, tanto é que ele fazia sacrifício pelos pecados dele e dos filhos, e encerra o livro dizendo: me arrependo no pó, me arrependo. Mas, meus irmãos, ninguém rouba de Jó o reconhecimento que Deus tinha dele. Não por causa dele, porque ele próprio vai dizer: eu creio que o meu Redentor vive. Jó entendia que ele tinha um Redentor que viria no futuro. Jó se escondia atrás da cruz de Cristo. Jó foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que veio. Por isso, ele era um homem íntegro, fiel, temente a Deus. Não porque ele era um religioso, mas porque Deus, ao olhar para Jó, via Jesus, íntegro, fiel, obediente até a morte, e morte de cruz. É isso que importa na sua vida, meu irmão. É isso que importa na sua vida. Não é a religiosidade baseada no humanismo, no secularismo, nas finanças, mas é você estar debaixo do domínio do Senhor Jesus. É isso que importa. O resto não interessa. O resto vai passar, vai ficar aqui nesse mundo. No dia que o Senhor te chamar de volta para casa, vai ficar tudo aqui, tudo. Os elogios, os aplausos, vai ficar tudo aqui. Não busque essas coisas. Não busque isso. Sirva ao Senhor, faça a vontade do Senhor, conforme Ele assim deseja. E que nós possamos realmente entender que Jesus é o Filho de Davi, o Cristo, o Messias, o Senhor, e que possamos viver isso de forma prática em todo o nosso viver. Jesus, ele questiona o conhecimento bíblico dos escribas, denuncia sua prática religiosa, e nós devemos buscar o verdadeiro conhecimento bíblico do Senhor, a verdadeira prática religiosa, com o Senhor Jesus no centro do nosso viver. Louvado seja o nome do nosso Senhor.
Eu quero que você feche seus olhos, faça uma oração silenciosa. Eu quero que você reflita como tem sido a sua vida, o que é Jesus para você. Eu quero que você ore e peça ao Senhor e que a palavra do Senhor caia no seu coração. Feche seus olhos, curva sua cabeça e ore ao Senhor. Enquanto isso, eu quero pedir ao Marcone e ao Guilherme que vem aqui para mim participarmos da ceia do Senhor.